O disparo ecoou pela cobertura luxuosa em São Paulo, enquanto Amélia Benevides, CEO da Summit Energias Renováveis, assistia tudo horrorizada. Seu novo segurança, o cara reservado que ela contratou só 2 semanas atrás para proteger a filha adolescente, se jogou na frente da bala que era para ela. Enquanto o sangue escorria pela camisa dele, os olhos se fixaram nos dela. Não com medo, mas com um estranho senso de paz completa. Valeu a pena, murmurou ele. Assim como aquele sanduíche de 20 anos atrás. Naquele momento, com as sirenes uivando lá longe, Amélia percebeu que o garoto de rua que ela alimentou uma vez, do lado de fora da lanchonete do Zé em São Paulo, agora estava morrendo para salvar a vida dela. 20 anos antes, numa noite fria de inverno em São Paulo, a Amélia de 19 anos corria para terminar o turno na lanchonete do Zé. Pés doendo pra caramba, mas o sorriso nunca falhava. As contas da faculdade estavam empilhando e cada gorjeta fazia diferença. Enquanto limpava o balcão pela 5ª vez naquela hora, ela viu ele pela janela embaçada. Um garoto adolescente encolhido no beco, jaqueta fina apertada contra o vento cortante. Os olhos se encontraram rapidinho antes dele desviar o olhar. Orgulho brigando com fome no rosto magrinho. Quando o turno acabou à meia-noite, a Amélia contou as gorjetas. R$ 147,30. Dava pro livro da faculdade se ela pulasse o lanche a semana toda, mas algo no coração fez ela parar. Pediu um sanduíche de peru, café para viagem e, por impulso, uma fatia de torta de maçã. Lá fora, se aproximou do garoto com cuidado. Colocou a comida do lado dele sem fazer frescura. Tá ficando mais frio, né? Você precisa comer algo quente. Foi embora antes que ele pudesse recusar, sem olhar para trás para ver as mãos dele tremendo ao pegar a comida. Nem para ver como ele ficou olhando ela desaparecer na noite gelada. Aquele garoto era Eduardo Costa, e aquele momento ia conectar as vidas dos dois, de um jeito que nenhum dos dois podia imaginar. Hoje em dia, Amélia Benevides caminhava pelo andar executivo todo de vidro, da sede da Summit Energias Renováveis em São Paulo. Aos 42 anos, ela chamava atenção. Cabelo loiro mel arrumado num coque sofisticado. Taier azul marinho que mostrava poder sem perder a feminilidade. Os funcionários endireitavam a postura quando ela passava. Sua fama de inovação brilhante só perdia para a exigência máxima. A proposta da Morgan está pronta para sua revisão. E o jurídico precisa da sua assinatura nos pedidos de patente. Ah, e a escola da sua filha ligou de novo. Amélia parou de repente. Beatriz, o que aconteceu? 3ª vez esse mês. Ela matou aula de novo à tarde. O timing não podia ser pior. A Summit estava quase fechando um contrato bilionário com o governo. Mas uma empresa rival estava dando golpe baixo para derrubar tudo. A reunião da diretoria em 15 minutos ia decidir a estratégia. Remarca a reunião. Diz que é emergência familiar. A surpresa da assistente deu para sentir no ar. Amélia Benevides nunca adiava a reunião, ainda mais por coisa pessoal. 20 minutos depois, Amélia encontrou Beatriz na sala da orientadora da escola. 16 anos, traços da mãe suavizados pela juventude. Cabelo escuro caindo em ondas casuais. A postura de rebeldia dizia tudo. A volta para casa foi carregada de silêncio pesado. Você não pode continuar fazendo isso, Beatriz. Por que não? Não é como se você ligasse quando eu tô na escola mesmo. Isso não é justo, né? Quando foi a última vez que você foi num jogo de vôlei meu? Ou perguntou qualquer coisa além das minhas notas? As palavras doeram porque eram verdade. Desde o divórcio há 3 anos, Amélia mergulhou de cabeça na Summit Energias. A empresa era a criação dela, legado dela. Mas a que custo? Naquela noite, depois que Beatriz se trancou no quarto, Amélia trabalhava no home office revisando propostas pro contrato do governo. Uma notificação pipocou na tela. E-mail novo. Assunto em branco. Remetente desconhecido. Abriu e sentiu o sangue gelar. Fotos da Beatriz entrando na escola, tomando café com amigas, até dentro de casa. A mensagem era clara. A gente chega no que você mais ama. Com as mãos tremendo, Amélia ligou para a polícia. O detetive olhou as provas com calma profissional. Trabalho sofisticado. Não é stalker comum. Recomendo segurança privada enquanto investigamos. Alguém só para vigiar sua filha especificamente. Pela rede de contatos, Amélia marcou reunião com especialista em segurança no dia seguinte. Esperava alguém grandão e metido. Mas se surpreendeu quando Eduardo Costa chegou. Simples terno cinza escuro, falava pouco mas observava tudo.
Aos 38 anos, carregava confiança quieta. Cabelo curto escuro com fios brancos prematuros nas têmporas. Uma cicatriz fina no queixo, única marca num rosto comum. Currículo sólido mas sem graça. Serviço militar seguido de segurança privada. Mas aqueles olhos cinza firmes, a forma como avaliou a sala em segundos. A precisão das poucas perguntas. Tudo gritava que ele era muito mais do que o papel dizia. Por que eu confiaria a segurança da minha filha a você? Porque eu noto o que os outros perdem. E porque não tenho nada para provar, Dona Amélia. Quem precisa impressionar geralmente falha quando importa. A franqueza foi refrescante depois de tantos candidatos que prometiam o impossível. Amélia decidiu na hora. Quando você pode começar? Agora mesmo. Beatriz ficou furiosa com o babá como chamava ele. Quando Eduardo se mudou pro quarto de hóspedes da mansão no condomínio fechado. Isso é ridículo. Eu não preciso de um cara estranho me seguindo. Ele não tá te seguindo. Tá te protegendo. E é temporário. Só até a polícia pegar quem mandou as ameaças. O quê? Porque sua empresa preciosa é mais importante que minha privacidade. O que nenhuma das duas sabia era que Eduardo reconheceu Amélia no primeiro segundo. As memórias invadiram quando ele olhou ela de longe. 20 anos atrás, ele com 18, morrendo de fome fora da lanchonete onde ela trabalhava. A gentileza inesperada dela deu não só comida, mas dignidade quando ele mais precisava. No dia seguinte ele se alistou no exército. Agora, usando contatos do passado militar secreto, descobriu que tinha um contrato na vida dela. E se posicionou como protetor da família para pagar uma dívida que ela nem lembrava. Beatriz estava decidida a fazer Eduardo pedir demissão. Métodos cada vez mais criativos, fugir dele no shopping, fazer cena pública constrangedora, tratá-lo com desprezo total. Para frustração dela, nada abalava o cara. Quando ela batia portas, ele ficava quieto. Quando derramou café no paletó dele por acidente, ele só limpou sem reclamar. A paciência dele era enlouquecedora. Amélia lutava para equilibrar o cargo de CEO exigente, com as preocupações crescentes pela segurança da filha. Ficava frustrada com a comunicação mínima de Eduardo. Relatórios diários curtos e frios. Depois de uma semana assim, confrontou ele na cozinha tarde da noite. Eu preciso de mais que nenhum incidente nos seus relatórios, Sr. Costa. Tô pagando para você proteger minha filha, não para ser fantasma. Eduardo pensou bem antes de responder. Sua filha tá testando limites. É normal, especialmente com as mudanças recentes na vida dela. O que você quer dizer com isso? Ela se sente invisível no seu mundo. A rebeldia é um pedido de atenção, mesmo que negativa. Amélia se arrepiou. Você tá extrapolando. Foi contratado para segurança, não para terapia familiar. Segurança não é só física, Dona Amélia. É entender motivações dela e de quem quer machucá-la. Quando as pessoas se sentem vistas, ficam mais fáceis de proteger. A observação ficou na cabeça de Amélia por muito tempo depois que ele saiu. No café da manhã seguinte, ela ficou olhando Beatriz de verdade pela primeira vez em meses. Olheiras, jeito nervoso de checar o celular, como ela tinha crescido sem Amélia notar. Enquanto isso, Eduardo fazia sua própria investigação sobre as ameaças. Usando contatos do tempo no COPSP, coisas que não estavam no currículo que Amélia recebeu. Descobriu que as ameaças estavam ligadas ao contrato do governo com a Summit. Alexandre Medeiros, CEO da rival Meridian Energia, tinha feito comentários velados nos círculos do setor sobre Amélia mudar de prioridade. Eduardo aumentou as medidas de segurança sem alarmar Amélia. Instalou sistemas extras e fez reconhecimento nos lugares de rotina. A tensão explodiu quando Beatriz convenceu uma amiga a ajudá-la a fugir de uma festa da escola. Eduardo, já esperando o golpe, rastreou ela até uma festa numa periferia perigosa. Quando chegou, encontrou ela encurralada por 3 homens mais velhos com intenções ruins. Pela primeira vez Beatriz viu as verdadeiras habilidades de Eduardo. Ele neutralizou a ameaça com eficiência, sem força excessiva. O treino militar aparecendo por baixo da calma. No caminho de volta para casa, uma Beatriz abalada perguntou: como você aprendeu a lutar assim? Trabalho antigo de segurança. Isso não foi coisa de segurança comum. Aqueles caras eram enormes e você nem piscou. Um sorrisinho fantasma tocou os lábios dele. Tamanho não é tudo. Técnica importa mais. Beatriz estudou ele com novo interesse. Você não é o que parece, né? A pergunta ficou no ar sem resposta, mas mudou tudo entre eles. Amélia, furiosa com o incidente, confrontou os dois quando chegaram em casa.
O que você estava pensando? Você faz ideia do perigo que era? Talvez se você estivesse por perto eu não precisasse fugir. Chega! Dona Amélia, sua filha tá segura. Isso é o que importa agora. Não me diz como educar minha filha. Não tô dizendo. Mas castigo não resolve o motivo de ela ter saído. Algo no tom dele, na autoridade por trás das palavras, fez Amélia parar. Esse não era o funcionário comum que ela contratou. Tinha algo nos olhos dele que não batia com o currículo. A Summit Energias enfrentava problemas cada vez maiores nas semanas seguintes. Um vazamento de dados expôs tecnologia proprietária, e boatos questionavam a estabilidade financeira da empresa. O valor das ações despencou. Amélia trabalhava sem parar para conter o estrago, cada vez mais convencida que os ataques estavam coordenados com as ameaças à família. Em casa, a dinâmica mudou sutilmente. Beatriz, ainda rebelde mas menos hostil com Eduardo, começou a fazer perguntas sobre a vida dele. Ele contava histórias editadas do tempo no exército, omitindo as operações secretas, mas com verdade suficiente para ser real. Beatriz aos poucos abriu o coração sobre os próprios problemas. Pressão pelo sucesso da mãe, saudade do pai apesar dos defeitos, dificuldade de ser filha de uma mulher poderosa. Todo mundo espera que eu seja igual a ela. Notas perfeitas, futuro perfeito, tudo perfeito. E o que você quer? A pergunta pareceu surpreendê-la. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Eduardo assentiu. As pessoas veem o reflexo das próprias expectativas. Dificulta ver quem você é de verdade. É por isso que você se faz tão invisível? Para ninguém criar expectativa? A percepção vinda de um segurança de 38 anos surpreendeu. Eduardo pensou com cuidado. Às vezes ser subestimado é vantagem. Amélia notou o laço crescendo entre a filha e Eduardo com sentimentos mistos. Grata pela influência positiva, mas insegura com a conexão estranha. Num jantar raro em família, Amélia observou como a presença dele mudou o clima da casa. Pela primeira vez em anos, Beatriz conversava de verdade, até ria. Algo na calma de Eduardo criava espaço para mãe e filha baixarem a guarda. Beatriz comentou que você esteve no Afeganistão. Por um tempo. Ela acha que você é tipo um herói das forças especiais. Um brilho rápido passou pelo rosto dele. Desconforto ou cuidado. O exército ensina bons protocolos de segurança. Só isso. Antes que ela pudesse pressionar, o celular de Amélia tocou com e-mail. O rosto dela empalideceu ao abrir. Fotos dela e de Beatriz dentro de casa apesar da segurança reforçada. Mensagem: último aviso. Naquela noite, enquanto Amélia trabalhava tarde no home office, ouviu movimento na sala de segurança que Eduardo montou num escritório reformado. Foi investigar e encontrou ele analisando imagens com intensidade e expertise, que iam muito além de segurança comum. Várias telas mostravam câmeras, plantas de prédios e arquivos de executivos da Meridian Energia. O que é tudo isso? Avaliação de ameaça. Isso parece muito mais que segurança padrão, Sr. Costa. Ameaça contra você também não é padrão. Alguém com recursos pesados quer você distraída ou removida. Antes do contrato do governo fechar, contrataram profissionais com background militar ou de inteligência. Como você pode saber disso? Os métodos que usam, a precisão da vigilância. Isso não é espionagem corporativa. É algo mais pessoal. Antes que ela pudesse perguntar mais, o celular tocou. O carro dela não ligava. Na manhã seguinte, os mecânicos descobriram que os cabos de freio tinham sido mexidos. Eduardo, já prevendo o ataque, instalou itens de segurança extras sem ela saber, e trocou o motorista habitual por um contato dele. Quando ela cobrou explicação de como ele previu o ataque, ele revelou só que os padrões batiam com técnicas que já tinha visto antes. A meia-verdade frustrava, mas a eficiência era inegável. Naquela noite, depois que Beatriz dormiu segura, Amélia recebeu uma videochamada de Alexandre Medeiros, CEO da rival Meridian Energia. Com charme calculado, o executivo de cabelo grisalho expressou preocupação com os problemas que assolavam a Summit. Incidentes tão infelizes. O mercado é volátil para empresas com distrações na liderança. O que você quer, Alexandre? Só oferecer uma solução. Retire a proposta do contrato do governo. Transfira as patentes de armazenamento para Meridian num pacote de aquisição generoso. E esses coincidências infelizes param. Pense na Beatriz, Amélia. Algumas coisas são mais importantes que negócio, não são? A ameaça implícita confirmou as suspeitas de Eduardo sobre a origem do perigo.
O que nenhum deles sabia era que Medeiros tinha ligação pessoal com o passado de Eduardo. Ele financiou a operação secreta que deu errado e deixou os companheiros de Eduardo mortos. Fato enterrado fundo nos arquivos do Exército. As ameaças subiram de nível quando Beatriz quase foi sequestrada da escola na semana seguinte. Eduardo, vigiando de longe, impediu o sequestro com precisão que ia muito além de segurança comum, derrubando 3 profissionais enquanto garantia a segurança da menina. Depois, enquanto a polícia interrogava, Beatriz mencionou ter visto um dos homens numa gala beneficente recente da Meridian Energia. Mais tarde naquela noite, enquanto Amélia revisava as imagens do incidente, notou os movimentos táticos de Eduardo, metódicos, eficientes, claramente treinados em forças especiais. Começou a pesquisar o background dele mais a fundo, e descobriu que a empresa de segurança dele foi criada só há 3 anos, com histórico mínimo antes disso. Confrontou ele na casa de hóspedes, exigindo a verdade. Quem você é de verdade, Eduardo Costa? Porque o homem que eu vi nas imagens não é só um segurança. Antes que ele respondesse, os alarmes do perímetro da mansão dispararam. Intrusos armados invadiram o terreno. Eduardo mudou imediatamente pro modo operacional, revelando equipamentos especializados escondidos pela propriedade. Quarto do pânico agora. Todo fingimento de consultor comum de segurança sumiu. Cortaram a energia principal. Temos 3 minutos antes do gerador ligar o alarme silencioso, enquanto ele trancava Beatriz no quarto do pânico escondido atrás do armário. Amélia viu a transformação. O segurança discreto virou arma de precisão. Cada movimento mostrava anos de treino elite. Fiquem aqui até eu voltar com a senha neve em São Paulo. Qualquer outra pessoa ou coisa. Mantenham essa porta trancada. Atravessando a casa escura, Eduardo e Amélia encontraram 2 invasores no corredor principal. O confronto foi rápido e violento. Eduardo neutralizou os 2 com eficiência treinada. Mas um terceiro surgiu das sombras, disparando um tiro que acertou Eduardo no ombro, enquanto ele empurrava Amélia para a segurança. Apesar do ferimento, Eduardo desativou o terceiro invasor, justo quando a segurança de apoio chegou. Quando o perigo imediato passou, Amélia insistiu em tratar o ferimento dele mesma, em vez de arriscar hospital que pudesse alertar o pessoal de Medeiros. Na cozinha, enquanto limpava o ferimento com mãos firmes, notou tatuagens militares distintas meio escondidas por cicatrizes no ombro dele. Forças especiais? Você é das forças especiais. Enfraquecido pela perda de sangue e queda de adrenalina, a fachada cuidadosa de Eduardo rachou. Ele murmurou sobre um sanduíche e café numa noite fria de São Paulo anos atrás, a memória vindo através da dor. As mãos de Amélia pararam. O que você disse? Lá fora da lanchonete do Zé. Você era garçonete. Me deu suas gorjetas. Sanduíche de peru, café, torta de maçã. O reconhecimento veio devagar. Era você? O garoto do beco? Eduardo assentiu, fazendo careta enquanto ela continuava limpando. Me alistei no dia seguinte. Sua bondade mudou tudo. Por que não me contou quando te contratei? Você teria acreditado? Além disso, depois de te reconhecer no pedido de segurança, descobri a natureza sofisticada da ameaça. Meu ex-comandante me ajudou a criar uma identidade para te proteger sem levantar suspeitas. Então você mentiu esse tempo todo. Às vezes a melhor proteção é ser subestimado. Se soubessem quem estava te protegendo, mandariam gente de outro nível. Assim eu tinha a vantagem da surpresa. A revelação criou uma mudança profunda em como Amélia via Eduardo. Não mais só funcionário, mas alguém cuja vida se cruzou com a dela, de formas que nenhum dos dois podia prever. Um simples ato de bondade reverberou por 2 décadas, trazendo ele de volta para a vida dela exatamente quando mais precisava. Nos dias seguintes, a dinâmica entre Amélia e Eduardo mudou. Ela lutava com a ideia de que estava conectada com esse homem há 20 anos sem saber. Eduardo, tendo revelado parte da identidade, ainda mantinha limites cuidadosos. Seus instintos protetores agora complicados por sentimentos pessoais, que não sentia desde antes do serviço militar. Beatriz, abalada pelo ataque mas impressionada pela proteção de Eduardo, começou a ver a mãe de outro jeito depois de saber como Amélia ajudou ele anos atrás. Você nunca me contou que trabalhou em lanchonete. Foi uma vida atrás. A faculdade era cara e meus pais não podiam ajudar muito. Então você era tipo uma garçonete super-heroína de noite e estudante de dia? Amélia riu, o som surpreendendo as duas.
Mal isso, só uma menina cansada tentando pagar as contas. Mas você ainda ajudou ele mesmo precisando do dinheiro. A observação de Beatriz carregava nova compreensão do caráter da mãe. Às vezes a gente faz escolhas no momento que ecoam muito mais do que imaginamos. Enquanto desenvolviam um novo plano de segurança, Amélia e Eduardo trabalharam juntos. Conversas profissionais deram lugar a papos mais pessoais. Eduardo compartilhou histórias editadas do serviço militar, a irmandade, o propósito. E finalmente a operação que deu errado. A gente foi traído. A inteligência foi comprometida. Caímos numa emboscada numa vila fora de Kandahar. 3 do meu time não saíram. Sinto muito. A missão era Black Ops, oficialmente autorizada mas publicamente negável. Depois, enterraram o relatório. Sem accountability, sem investigação, só uma nota num arquivo secreto. O financiamento da operação veio por canais privados. Levei anos para rastrear até uma empresa de fachada da Meridian Energia, Medeiros. Por isso ele te reconheceu na vigilância e escalou quando percebeu que eu te protegia. Isso não é mais só sobre o contrato do governo. É pessoal para ele também. Amélia revelou as próprias lutas, construir a empresa enquanto tentava ser boa mãe, a dor do casamento falido, o medo de ser vulnerável. Depois do divórcio eu mergulhei na Summit. Era a única coisa que eu não podia falhar. O único lugar onde tinha controle total. E Beatriz virou o dano colateral da minha ambição. Eu convenci a mim mesma que estava construindo legado para ela, mas na verdade só evitava o trabalho mais difícil de estar presente. Numa rara noite em que Beatriz estava na casa de amiga com segurança extra, Amélia e Eduardo dividiram um jantar tranquilo. As barreiras profissionais caíram por um momento enquanto falavam das jornadas diferentes. Desde aquele primeiro encontro fora da lanchonete, sempre me perguntei o que aconteceu com aquele garoto. Se a comida fez diferença. Não foi só a comida. Foi ser visto como pessoa, não como problema. Você não teve pena nem deu sermão. Só ajudou. Os olhos se encontraram sobre a mesa, a conexão aprofundando. Os dois reconheceram algo no outro que ressoava. Duas pessoas que construíram muros de competência em volta de feridas emocionais. O momento foi interrompido por alerta no celular de Eduardo. O rastreador de localização de Beatriz ficou offline. A conexão quebrou quando voltaram pro modo crise. Todos os sentimentos pessoais foram colocados de lado pela ameaça imediata. Apesar de todas as precauções, os homens de Medeiros conseguiram sequestrar Beatriz, durante o que deveria ser um evento seguro da escola. A mensagem chegou em menos de 1 hora. Amélia tinha que retirar a proposta do contrato e transferir as patentes-chave da empresa para Meridian Energia. Devastada e apavorada, Amélia se preparou para entregar tudo o que Medeiros queria. Mas Eduardo ativou a antiga rede do COPSP. Em poucas horas, o ex-comandante chegou com equipamentos especializados e apoio de inteligência. Pela primeira vez Amélia viu a extensão total do mundo de Eduardo. Esses operadores elite que se moviam como sombras e falavam em código tático curto. Imagens de satélite mostram atividade aumentada na instalação de pesquisa da Meridian fora de São Paulo. O lugar supostamente desenvolve armazenamento de energia renovável, mas os protocolos de segurança sugerem operação nível militar. Eles montaram um plano de extração, mas Amélia insistiu em participar. Era a filha dela, luta dela. Depois de resistência inicial, Eduardo reconheceu a determinação dela e concordou em incluir, com responsabilidade limitada. Suas credenciais corporativas conseguem passar pela primeira camada de segurança. Mas quando entrarmos, você segue meu comando exatamente. A vida da Beatriz depende de execução perfeita. Enquanto se preparavam, Amélia confrontou a possibilidade de falhar. No momento de vulnerabilidade, disse a Eduardo que, independentemente do resultado, era grata pelos caminhos deles terem se cruzado de novo. Os sentimentos não ditos pairavam no ar, nenhum dos dois pronto para falar. Com a vida de Beatriz em jogo, a operação começou ao entardecer. Usando o conhecimento corporativo de Amélia para burlar os protocolos iniciais, o time infiltrou a instalação. Complicações surgiram, um scanner biométrico inesperado. Amélia provou seu valor, pensamento rápido e surpreendentemente firme sob pressão. Convenceu um funcionário da Meridian que estava lá para a reunião de emergência com Medeiros, criando a distração necessária para o time de Eduardo acessar a área restrita. Encontraram Beatriz numa sala segura no 3º andar, sedada mas ilesa. Enquanto preparavam a extração, foram confrontados pelo próprio Medeiros.
acompanhado de segurança armada. Estou decepcionado, Amélia. Eu ofereci uma saída limpa. Agora as coisas vão ficar desnecessariamente bagunçadas. O olhar dele foi para Eduardo. Sargento Costa, ou é capitão agora? Difícil acompanhar quando os registros são ajustados. Você se lembra de mim? Como eu esqueceria o único sobrevivente da Operação Blackfish? O único fio solto de um erro muito caro? Quando meu time de segurança te identificou protegendo a senhora Benevides, soube que a providência finalmente entregou justiça. O confronto revelou o último twist. Medeiros tinha sido o financiador anônimo por trás da operação que matou os companheiros de Eduardo anos atrás. A falha de inteligência não foi acidente. Foi engenhada para testar a tecnologia experimental de vigilância da Meridian. Seus amigos morreram pelo progresso, Capitão Costa. O sacrifício deles avançou nossas capacidades em anos. Eles morreram porque você brincou de guerra com soldados de verdade. No impasse seguinte, Medeiros revelou uma arma protótipo desenvolvida pelas operações de orçamento secreto da empresa. Um dispositivo sônico focalizado capaz de incapacitar alvos sem contato físico. Quando ele ativou, Eduardo se colocou entre a arma e Amélia, pronto para se sacrificar. Naquele momento crucial, Beatriz, que tinha recuperado a consciência durante o confronto, criou distração acionando o alarme de incêndio. O caos momentâneo permitiu Eduardo desarmar Medeiros, enquanto Amélia usava seu treino de defesa pessoal para derrubar um dos guardas. Enquanto as forças de segurança fechavam, Medeiros fez uma última tentativa desesperada de matar Amélia, sacando uma pistola escondida. O disparo que abriu nossa história soou, com Eduardo tomando a bala destinada a ela. Enquanto ele caía sangrando, as palavras sussurradas conectaram de volta ao começo. Valeu a pena. Assim como aquele sanduíche de 20 anos atrás. Serviços de emergência chegaram minutos depois. Polícia garantindo a instalação e paramédicos levando Eduardo pro hospital. Evidências recuperadas durante o resgate de Beatriz, incluindo a confissão explícita de Medeiros gravada no dispositivo escondido de Eduardo, expuseram o desenvolvimento ilegal de armas da Meridian e a verdade por trás da Operação Blackfish. 3 meses depois, a Summit Energias Renováveis garantiu com sucesso o contrato do governo. Medeiros enfrentou acusações federais por espionagem corporativa, sequestro e seu papel nas mortes de soldados brasileiros. A Meridian Energia passou por reestruturação sob supervisão federal. O programa de desenvolvimento de armas foi desmantelado. Eduardo, recuperado do ferimento mas com dano permanente no ombro, sentava na varanda da casa de Amélia. Observava Amélia e Beatriz preparando o jantar juntas. O relacionamento transformado pelo trauma compartilhado e novo entendimento. A conversa fácil entre mãe e filha refletia a conexão curada. Beatriz amadureceu com a experiência. Sua visão de privilégio e responsabilidade mudou para sempre. Ela começou um programa na escola para apoiar veteranos, inspirada por Eduardo e seus ex-companheiros que ajudaram no resgate. O conselho da escola aprovou a iniciativa. Vamos ter verba para o programa de mentoria de veteranos a partir do próximo semestre. Orgulho de você. Eu nunca te agradeci direito. Não só pelo resgate, mas por me ajudar a ver a mamãe diferente. Por fazer a gente ser família de novo. Dentro de casa, Amélia observava os dois pela janela da cozinha, impressionada com o quanto pareciam naturais juntos. A filha que quase perdeu e o homem que salvou os dois de tantas formas. Mais tarde, quando o crepúsculo baixava sobre as montanhas, Amélia se aproximou de Eduardo com uma proposta. A Summit estava criando uma divisão de segurança focada em proteger infraestrutura de energia renovável, e ela queria ele no comando. O cargo usaria a expertise dele enquanto permitia construir algo construtivo depois de anos de guerra. Mais importante, manteria ele na vida delas. Você não precisa me dar emprego para me manter por perto. É isso que eu tô fazendo? Eu acho que você sabe exatamente o que tá fazendo, Amélia. Sempre soube. Enquanto discutiam possibilidades, Eduardo refletiu sobre a circularidade estranha da conexão deles. Como um simples ato de bondade 20 anos atrás criou ondas que nenhum dos dois podia prever. Amélia reconheceu que contratar ele como segurança da Beatriz inadvertidamente trouxe cura para a unidade familiar quebrada. Algumas dívidas nunca podem ser pagas. Então talvez a gente pare de tentar equilibrar o livro-razão. E só aceite que nossas vidas estão conectadas agora. A história concluiu com Eduardo se juntando a Amélia e Beatriz pro jantar.
Não mais funcionário ou protetor, mas família no sentido mais verdadeiro. Enquanto Beatriz zoava os dois sobre os sentimentos óbvios um pelo outro, Amélia segurou a mão de Eduardo embaixo da mesa. Os dedos entrelaçados, os dois finalmente permitindo abraçar a conexão inesperada, que começou com um sanduíche e café numa noite fria de São Paulo 2 décadas atrás. A cena final mostrou Eduardo ensinando defesa pessoal para Beatriz no jardim. Enquanto Amélia observava da janela do home office, o ex-soldado encontrou paz. A CEO determinada lembrou da importância da conexão, e a adolescente rebelde descobriu a força que vem de laços familiares verdadeiros. 3 pessoas quebradas formaram algo inteiro, um legado de cura que começou com um simples ato de bondade, e sobreviveu às circunstâncias mais extremas para virar algo que nenhum deles ousou imaginar. Lar.